Estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje nós estamos falando sobre falar em público. Estou aqui com o professor de Comunicação e Oratória Tadeu Bretas e também com a presença aqui de Alexandre Castelli, que é ator. Gente, tá muito legal o bate-papo. Existem pessoas que têm mais facilidade de falar em público? Tem aquela pessoa que, assim, mas vamos dizer linguagem, é cara de pau, né? Esse é o cara de pau que consegue falar em público, não tem vergonha, não tem medo. Isso está nele, é da pessoa, é da essência da pessoa ou não? Olha, exemplos e exemplos, né? Pessoas e pessoas. Tem pessoas que nos chega no teatro e a mãe sempre fala, ele sempre imitou tudo, ele sempre é bonzinho, mas coloca perante o público... Trava. E tem aqueles silenciosos que a mãe precisa fazer teatro, porque né, todo mundo que está com algum problema vai fazer teatro. É a terapia do século. Sabe? Porque é libertador, de certa forma, né, faz sentido. E às vezes aquele tímido que chega, solta, né? É muito, sabe, as pessoas, sabe, cada um tem o seu estilo, o seu jeito, é bem complicado isso. Exemplo, eu para falar em público, tudo bem, uma câmera eu fico um pouco tenso, né? Isso é o meu medo, não é um medo, né? Sim, mas... Para a câmera, para o microfone, gera não desconforto, mas eu fico mais à vontade com uma plateia cheia, né? Tá vendo os meninos aqui, né? Então, sabe, como se fosse o meu público, então aqui eu consigo me sair bem. Com a câmera, eu fico... né, um pouco receoso, então é uma coisa minha, né? Diferente às vezes, né, de algum ator, né, tal, que fica muito tranquilo fazendo em comerciais, né, filmes, tudo, e no teatro dá aquela, né, sente o medo, mas não se sente, né, tão à vontade. De fato, eu concordo com o que o Alexandre colocou, não existe uma regra para isso. O que é importante é a gente ter a certeza de que o meio onde aquela pessoa foi desenvolvida, onde ela foi criada, os estímulos que ela recebeu desses meios são decisivos para que essa pessoa rompa aquela linha de vou experimentar. Existe uma linha, que é a linha do eu vou para frente. Quando alguém pergunta assim, quem gostaria de falar? Essa linha é rompida quando essa pessoa levanta a mão e fala, eu quero falar. E a condição é a mesma para todos naquele momento. Todos poderiam se candidatar. Mas o que faz com que essa pessoa fale, se candidate a falar e aquela outra não? As influências que ela recebeu do meio, as aprovações, a possibilidade de entender que ela não é perfeita e que o erro é natural. Não existe uma apresentação igual à outra. Um erro comum em oratória é uma pessoa ir para o palco, para uma sala de reunião, para um ambiente em que ela tem que falar em público e se sair muito bem. Muito bem. Ela sai de lá com um pensamento equivocado em mente. Eu quero chamar a atenção para esse ponto. A pessoa sai de lá pensando assim, pronto, agora eu estou nesse degrau, a minha tendência é apenas subir. A próxima vai ser melhor que essa e a outra melhor. Não é assim. Assim como na vida... falar em público, lidar com plateias, vai te trazendo sim uma experiência, mas essa experiência, ela te ajuda a administrar situações inesperadas, plateias muitas vezes difíceis, mas fato é que nenhuma apresentação, o fato de você ter feito uma apresentação muito boa, ou dado uma aula muito boa na semana passada, não garante que a próxima será daquele nível para cima. Pelo contrário, você pode decrescer em nível de apresentação. Sim. O entendimento de que não somos perfeitos, de que somos falíveis, é o grande segredo. Esse é um ponto. O outro é, todo apresentador, todo orador está a serviço de uma mensagem e não a serviço de si próprio. Uma coisa comum, né, em salas de aula é aquele aluno que é esse mais extrovertido, sim, que sabe que tem a palavra, e geralmente é eleito o representante da sala, aquela coisa toda. Orador de classe. Orador da turma, porque ele é piadista, ele brinca com todo mundo, ele é extrovertido. Essa pessoa, normalmente, toda vez que é convocada à sala a escolher alguém, ele automaticamente, por aclamação, é o escolhido.
Isso não garante que quando ele for atuar numa outra dimensão, vamos pegar, por exemplo, o universo corporativo e falar para uma diretoria, que ele vai ter a mesma desenvoltura que ele tinha quando estava num ambiente que lhe era familiar. Portanto, estar a serviço da mensagem que você tem que transmitir, nós somos apenas o meio e não a serviço de si próprio, do próprio ego, é uma condição fundamental para a gente entender que somos falíveis, que uma apresentação vai ser muito boa e a outra, puxa, hoje eu não me saí bem, me recupero na próxima. Esse pensamento é fundamental. Acima de tudo, muito mais do que esperar palmas, aplausos, as pessoas devem ter a certeza de que se a sua mensagem chegou. No caso do teatro, se o personagem chegou verdadeiro, completo, naquela pessoa que está ali assistindo. Se as pessoas que estão nos ouvindo, geralmente oradores que põem o ego ou se põem à frente da mensagem, eles geralmente não conseguem transmitir uma verdade no momento da fala. Repito, pode ser uma fala de discurso em aniversário, até uma situação mais formal em que você está diante de uma plateia que precisa saber daquele conhecimento que você está ali para transmitir. Isso é fundamental. O estresse, o cansaço também, ele prejudica? Boa pergunta, Júnior. Olha, o cansaço, no meu caso em particular, que tem uma agenda bastante carregada de palestras, de aulas, muitas vezes ele me torna uma pessoa mais leve e mais descontraída em apresentações que exigem essa descontração, em que eu posso ser mais descontraído. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu fiz 4 palestras seguidas e vou fazer uma 5ª num congresso. Acredite, às vezes a última, mesmo depois de 4, é a que sai melhor. É interessante isso. E por quê? Porque depois de fazer 4, de ter vivido situações tensas, já ter se acostumado com aquele ambiente, com aquelas pessoas, muitas vezes você fala, puxa, eu agora estou me sentindo mais leve. Me parece que a minha obrigação já foi cumprida. É claro que o cansaço pode trazer alguns esquecimentos, algumas falhas de memória. Por exemplo, dormir mal é algo que prejudica demais a fala, porque a gente tem lapsos de memória. A gente vira a Dory, né? Quem sou eu? E isso em público. Eu costumo dizer que é muito interessante, e o Alexandre pode complementar, a pessoa que quando ela tem um deslize, que ela use o deslize a seu favor. Que ela, de maneira espirituosa, que ela use aquela situação a seu favor. Assim como Nietzsche nos traz, né? Rir da própria tragédia. A plateia geralmente respeita muito, porque mostra um lado humano de quem está falando, e que aquela pessoa não se deixou derrubar, cair por conta de um deslize. Que deslizes são esses? Deu branco, o equipamento não funcionou, o slide não entrou, alguém na plateia dormiu e a plateia se distraiu com aquele sono da pessoa. Não podemos tentar caminhar para uma incoerente, inadequada perfeição na oratória. Somos humanos. Acho que o Alexandre pode complementar bem essa coisa do improviso. Né, nossa, o improviso. No teatro, isso acho que é uma coisa que... Estava vendo uma palestrante que eu achei genial, vou comentar aqui. Ela foi entrar no palco, no que ela subiu, quebrou o salto, ela tomou um tombo. Imagina, no começo. Entrou caindo. Entrou caindo. Olha que situação fantástica. Ela levantou, todo mundo rindo, ela falou assim, cada um entra do jeito que quer. Aí virou. Trouxe esses risos para ela. Né? Então imagina, você tendo uma sacada dessa, você consegue, como nós falamos, botar a plateia no bolso. Aquele riso de um ato seu, né, que você não teve culpa, ninguém quer cair. Lógico. Né? Ninguém quer cair. Você reverteu isso para você. Né? Então tem várias coisas. O assumir o erro é fantástico. Quando a gente consegue assumir. Né? Agora tem aqueles que já escancaram. Ai, gente, esqueci. Sabe, isso você joga contra você mesmo. Né? Não é bom. Não é bom. Sem dúvida. Né? Nós temos bastante exercícios de improviso e realmente, às vezes nós temos ferramentas que nem nós conhecemos,
que naquele momento ela aparece, né? Naquele momento sai aquela carta na manga. E vamos lá. Esse treino, como eu disse, as apresentações são todas únicas, tem uma unicidade entre elas. Mas algo que eu falei no início, eu quero resgatar aqui, aproveitando a fala do Alexandre, à medida em que você vai passando, vivendo experiências em oratória, você vai desenvolvendo uma rapidez de raciocínio para administrar situações as mais inesperadas possíveis, desde um blackout na sala que você está falando, até um tombo como esse. Situações muito comuns em plateias por exemplo, quando você resolve interagir com a plateia e ela não corresponde àquele input que você jogou. Então, é muito comum, por exemplo, que o palestrante assim, preparou uma pergunta esperando uma reação determinada. Por exemplo, ele chega e fala assim, gente, quem aqui tem medo de falar em público? E aí, ninguém levanta a mão. Você esperava que pelo menos uns 2 ou 3 levantassem a mão para você puxar aquela pessoa. Exatamente. E a partir da resposta dela, você continuar a sua fala. E quando ninguém... Então, quando você vai entrar em palco, quando você vai entrar para falar, a gente está falando aqui muito em palco, mas é bom lembrar que o palco não é necessariamente o palco físico. Sim, o palco é falar em público, estar diante de alguém. Seu campo de atuação diário, né? O que você faz, do que você precisa se expressar. Você precisa estar preparado para as coisas mais improváveis que existem na face da Terra. Você tem que ter um plano A e o B na manga. Exatamente. Né? Eu me recordo de uma palestra que eu fiz num evento e tinha uma senhora dormindo profundamente na primeira fileira. Isso é terrível. Ela dormia profundamente e eu olhava com o canto do olho e pensava assim comigo, isso não pode me afetar, porque provavelmente, pelo horário que foi a palestra, num sábado de manhã, às 9 da manhã, essa senhora não dormiu bem. Então, eu não posso ficar deixando de comunicar o que eu vim fazer aqui por conta de uma pessoa dormindo. E aí, o que aconteceu? As outras pessoas, observando-a dormindo, começaram a rir. E eu falei, preciso usar essa situação ao meu favor. E uma das maneiras de usar a meu favor foi jogar questões para pessoas que estavam em outros espaços da sala para desviar o foco daqui e tudo daquela pessoa. Até porque seria desrespeitoso chamar a atenção para quem está ali. Uma estratégia, né? Exato, desviar. Uma estratégia. A gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente volta já com a programação nacional. Fica aí.